Good morning, people! Bom dia, pessoal! Estou aqui para gravar a nossa quarta videoaula. Lembrando que hoje a gente vai estar abordando um pouquinho sobre os assuntos vistos. Nós vamos ver uma review, uma revisão dos assuntos que a gente viu até a nossa terceira videoaula. Então, vamos lá. Vamos estar trabalhando o there be, vocabulary, possessive adjective e preposition of place. As preposições de lugar que apareceram aí no finalzinho, a gente vai estar trabalhando hoje, tá bem? Então vamos lá. A nossa primeira aula, Tia trabalhou com vocês o uso do there be, que a gente vai estar utilizando ele quando a gente quer dizer que alguma coisa há ou existe, certo? E Tia trabalhou com vocês só a parte da afirmativa. Hoje nós vamos ver a negativa e interrogativa. É muito simples, certo? Então vamos lá. A afirmativa no singular, nós vamos estar utilizando o there is. Ela tem uma forma abreviada, que é o there is. Já na negativa, basta eu acrescentar o not após o is, ou então escrever ela abreviado, que eu posso juntar o is mais o not, tira a letrinha O e põe o apóstrofo, tá bem? E fica there isn't. Na interrogativa no singular, a gente vai trocar apenas a posição do verbo com o there. Então, se na minha afirmativa começa there is, na interrogativa, quem vai começar é o verbo. Vai ficar is there, e aí você termina a sua frase e põe a interrogativa. Já no plural, nós temos there are. Na forma abreviada a gente não tem. E na negativa pode ser there are not ou there aren't. Tanto faz, tá, gente? O aluno que vai escolher se ele quer escrever completa ou se ele quer escrever abreviado. Na interrogativa, da mesma forma, quem vai começar é o verbo e depois é o there. E o restante da frase com a interrogativa. Então fica are there. Tá certo? Então, vamos aqui na tradução. Existe, ou então há. Não existe, ou não há. E aqui, existe, ou então há. Já no plural fica existem, ou então há. Na negativa, não existe, ou não há. E na interrogativa, vai ficar existem, ou então há, certo? Então lembrem sempre que quem vai dizer isso aí para vocês vai ser a frase, se ela vai estar no singular ou no plural. Vamos ver aqui agora o exemplo. No singular, na forma afirmativa, nós temos there is a boy. Eu estou dizendo que existe um menino. Na negativa fica there isn't a boy. Não existe um menino. Na interrogativa, is there a boy? Tá vendo, gente? Aí a posição do verbo. Então, there is, there isn't e is there. No plural, na afirmativa, nós temos there are many boys. There are many boys. Existem muitos meninos. Na negativa, there aren't many boys. E na interrogativa, are there many boys? Então, é só dar uma olhadinha aqui como fica a afirmativa, negativa e interrogativa, tá bem? Então, vamos agora ver a parte do vocabulário, A gente vai estar aqui vendo algumas partes da casa. A tia vai ler com vocês e vai traduzir. Então, let's go! Yard, quintal. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Corridor, corredor. Living room, sala de estar. Kitchen, cozinha. Dining room, sala de jantar. Door é a porta. Garden, jardim. E window, janela. Temos também a nossa segunda parte dos vocábulos, Ainda falando sobre a nossa primeira aula, a nossa segunda aula, Que estamos trabalhando aqui algumas mobílias, tá bem? Então, nós temos o bath, que é banheira, bed, cama,
Bookcase, estante de livro. Chair é a cadeira. Desk é o birô, né? É aquele que a gente tem em sala de aula. Fridge, geladeira. Shower, chuveiro. Sink é a pia. Sofa, sofá. Stove é fogão. Table, mesa. Nightstand. Essa nightstand é uma palavrinha nova, certo? Já vão estudando aí a tradução dela, não esqueçam. Nightstand, criado mudo. Ou então a gente pode traduzir como aquelas mesinhas de cabeceira de cama, né? TV, e dresser, que também é uma palavrinha nova, dresser, ela é a cômoda, tá bem? Vamos agora, gente, era da primeira aula, tá? Esses vocábulos, I'm sorry. Nossa aula 2, a gente vai estar trabalhando os possessive, né? Que é o caso possessivo, aquele que a gente usa o apóstrofo S para indicar de quem é a posse, quem está possuindo aí alguma coisa. Só que lembrando que a gente tem que recordar as regras, não é isso? Então vamos lá. Primeira regra, a gente vai usar esse apóstrofo S quando alguma coisa pertence a alguém. Example, John's car. Então, estou dizendo que o carro é de John. Quando estabelecer relação entre duas pessoas ou mais, né, a gente também pode estar usando. E aí nós temos Carla e Julia's mother. Carla é a mãe de Júlia, tá certo? Porque aí está estabelecendo uma relação. Que relação é essa? Né? De mãe e filha. Então, Carla é a mãe de Júlia. Então, aí eu estou dizendo, né, a relação entre essas duas pessoas é de mãe e filha, tá bem? Se o substantivo terminar em S, o que eu vou fazer? Coloco apenas o apóstrofo. Importante, viu, gente, essas regras. Se o substantivo terminar em S, coloco apenas o apóstrofo. Example, the girls' umbrella are beautiful. Então, aí, girls, meninas, né? A gente tem essa palavrinha aí que ela realmente termina em S, porque está dizendo as garotas, né? Que as garotas têm sombrinhas, guarda-chuvas, são bonitos, guarda-chuva das meninas são bonitos. Então, se terminou em S, eu coloco apenas o meu apóstrofo. Se por acaso dois possuidores possuem o mesmo objeto, o apóstrofo é colocado no último possuidor, tá bem? Exemplo, Julia and Tina's house. Então, para dizer que a casa é de Julia e Tina, né? São duas pessoas, mas apenas um objeto para as duas. Então, eu vou estar colocando aí o meu apóstrofo na última pessoa, no último possuidor. Já no próximo, nós temos quando dois objetos pertencerem a duas pessoas ou mais, a gente vai estar colocando o apóstrofo S para cada um, para indicar que cada um possui uma coisa. Então, fica Jad's, Livia's and Mia's bedrooms are organized. Então, para eu dizer que os quartos de Jade, Lívia e Mia são organizados, né? E cada um tem o seu próprio quarto, cada um é organizado. Então, vou estar colocando o apóstrofo para cada um, tá certo? E quando fazer perguntas com esse possessive, o que a gente vai usar? O pronome whose. Para eu perguntar, whose book is this? De quem é este livro? Né? Então, vou dizer que é do Bruno, então eu digo it's Bruno's, certo? É do Bruno, tá bem? E nossa terceira videoaula, né, trabalhando com os possessive adjective, que é bem parecido com o pronome, os possessive case, né? Só que lembrando que esse aqui a gente não vai usar o apóstrofo, né? A gente vai estar utilizando aí os pronomes, né? Alguns adjetivozinhos aí que a gente vai estar lembrar. A gente não menciona o nome do proprietário quando a gente estiver utilizando os possessive adjective, certo? A gente vai usar mesmo os possessive adjetivos,
Então, a gente sempre vai estar usando esses possessivos adjetivos antes de substantivos masculino e feminino, singular ou plural. Tá bem? Então, vamos ver aqui. Her apartment is across from the apartment. Então, o her aqui indica ela, né? Eu poderia estar usando o nome de uma mulher. Então, como aqui eu estou me referindo aos possessive adjectives, eu tenho que estar utilizando realmente esses possessive adjetivos, tá bem? Eu vou estar como se fosse substituindo o nome da pessoa pelos possessivos adjetivos, certo? Então fica, her apartment is across from their apartment. Aqui é no plural, mas se eu fosse me referir, seria aos pronomes, o pronome they, eles ou elas, né? Poderia estar no nome de duas pessoas, certo? Vamos relembrar aqui a nossa tabelazinha, contendo os possessive adjectives, e eles sempre vão estar se referindo aos pronomes, lembra sempre. Então, vai ser my, que é meu, minha, meus e minhas, your, teu, tua, seu e sua, no singular, his, dele, her, dela, its, dele ou dela, para objetos e animais, aqui é o caso neutro, our, teus, tuas, seus e suas, your, nosso, nossa, nossos e nossas, no plural, e their, deles, delas, para objetos, pessoas ou animais, quando tiver no plural, tá bem? Temos também nessa parte falando sobre tipo de moradias, tipo de casas. É importante que você estude essa paginazinha aí para a nossa prova, tá bem? Nós temos o vocabulário sobre moradias. Eu trouxe aqui, né, o nome deles. Então, nós temos aí o castles, nós temos o igloo, bungalow, cave, temos rose boat, tent, tree house e cabin, certo? E para a gente ver aqui os nossos preposition of place, que Tia falou que a gente vê hoje, que são preposições de lugar, que servem para a gente indicar onde está determinada coisa, né? Então, para eu dizer em frente, eu vou estar utilizando across from. Repeat with me. Repete comigo. Across from. Então, across from, esse é em frente, tá bem? Esse relacionado a em frente, gente, que tem dois em frente, esse primeiro, across from, é quando uma pessoa está atrás de mim, né? E ela vai dizer, Vanessa está na minha frente. Então, é esse em frente, certo? É quando uma coisa é oposta à outra, tá? Between é entre uma coisa e outra. Next to, ao lado. Under, embaixo. In front of, e essa aqui é o outro, né, a preposição que a gente diz em frente. Essa in front of é quando eu estou frente a frente uma pessoa, tá bem? In significa dentro, on, em cima, far, longe e near, perto. Behind é atrás, tá bem? E para fazer perguntas, para saber a posição onde está determinada coisa, a gente usa where. Então, example, where is my laptop? Onde está meu laptop? Aí ele vai dizer, it's on your desk. Está em cima da sua mesa, do seu birô, tá bem? Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, essa revisão, Tia trouxe aqui uma activity. Então, vamos aqui fazer a nossa atividade. Primeira, complete as frases com there is ou there are. Então, na nossa primeira frase, na alternativa A, nós temos tracinho, a cat on my bed. Então, a cat on my bed, eu vou utilizar there is ou there are. Olha só,
a cat. Então, me digam aí. Na letra B, 2 oranges in the box. 2 oranges in the box. Oranges. Então, olha só aí. E na C, 7 books under the table. Então, 7 books. Lembrando, singular e plural. Número 2. Selecione a opção correta. Então, para eu dizer, essa frasezinha aqui, como ficaria no inglês? Há algo para comer? Então, vai ficar There is something to eat. B. Is there something to eat? Ou C. Are there something to eat? E aí? Como fica aí? É uma pergunta, certo? E aqui está no singular ou está no plural? Aí você vê e marca a opção correta. Tá bem? Vamos à questão 3. Passa as seguintes frases para o inglês utilizando there be. Então, aqui, tem leite na caixa? Letra B. Não tem nenhum problema comigo. Então, resolvam aí como ficam essas frases. Number 4. Complete com os possessive. Já ia ler em inglês, complete. Então, complete com os possessivos. Aqui, I have just bought my food. Então, dog, dogs, dogs ou dog. Então, esse aqui, gente, é o uso do apóstrofo, tá? Vejam aí. 5. Complete as frases com possessive adjective. Where is fun? Tracinho, favorite sport is soccer. Tracinho, her car expensive. Is name Bob. Então, aqui vocês têm o pronome e vocês vão relacionar, vão olhar aí. Aqui eles se referem aos possessive adjective e está colocando aqui, ó. 5, como seria a frase? Eu tenho um amigo, o nome dele é Kevin. Então, como ficaria aí? Dê uma pausa no vídeo, vão resolver as atividades, em seguida a tia vai dizer como fica, tá bem? Então, vamos à questão 7. Observe a posição dos animais e escreva a preposição correta. Então, esse aqui, meus amores, ó, vocês vão estar olhando onde está o animal e vão escrever a preposition of place correta. Então, lembrem aí, quando está em cima, o que é que eu digo? Na frente, atrás, embaixo, ao lado, em frente, né? Ó, dentro, pode ser próximo também, tá bem? Então, analisem as imagens e respondam essas atividades. Vamos às respostas? Vamos ver se você conseguiu acertar. Então, aqui, deixa só a tia voltar aqui. Nessa questão vai ficar There is a cat, porque aqui a cat está no singular. Vai ficar There are, porque aqui está no plural. There are 2 oranges. E letra C também vai estar no plural. There are 7 books. Ok? Na 2, a resposta correta seria a letra B, porque aqui está no singular e é uma interrogativa. Tá? Ó, então, quando é interrogativa no singular, o is é quem vai começar a minha frase. Então, em seguida aí, vocês podem ver como ficou a atividade de vocês, não é isso? Então, na terceira questão, que era para passar as frases para o inglês, vai ficar Is there milk in the box? Existe leite na caixa? Na letra B, There isn't any problem with me. Não existe nenhum problema comigo. Então, aqui, ó, isn't, né? Singular e singular interrogativa. Na questão 2, seria a opção letra B, como eu falei para vocês. E na 4, é a opção dogs, que tem somente o uso do apóstrofo. Já na quinta, né? O primeiro, o sujeito lá era I,
Então, o possessivo adjetivo que corresponde a I é my. O outro, his, her e your. Na letra número 6, seria correta a letra B. E na 7, vocês têm aqui as preposition of place, a preposição de lugar relacionado a cada imagem lá dos animais, certo? Então, meus amores, é isso. Tia vai encerrar por aqui. O que é que tia vai fazer para corrigir as atividades? Tia vai passar algumas páginas para vocês. Vou recolher as atividades lá no Classroom que já foi entregue, tá? Tia já viu lá quem entregou, quem não entregou. E dá a pontuaçãozinha, né, na minha ficha de acompanhamento. E em seguida a tia vai corrigir com vocês. Vou dar um jeitinho para corrigir com vocês a nossa atividade, tá bem? Então, um beijo no coração de cada um. Estudem, tenham calma na hora de fazer a avaliação, que vai dar tudo certo, certo? Um beijo. Have a nice day.